Amigos, meu nome é Vinícius Talon e estou fazendo aqui uma transmissão ao vivo no Instagram, que depois estará no YouTube para quem quiser acompanhar a qualquer tempo. Então, caso você veja a qualidade do vídeo um pouco pior, um pouco inferior, é porque esse vídeo foi gravado como transmissão ao vivo no Instagram e depois compartilhado no YouTube. Esse vídeo é sobre uma dúvida que me enviaram recentemente. Foi o Marco Dias, que não é Marco de Vargas, o grande narrador do Fox Sports, aquele que grita é rede, mas o Marco Dias enviou para mim a seguinte dúvida: como fundamentar um pedido de absolvição no processo penal? Bom, pedido de absolvição no processo penal tem vários fundamentos, mas uma coisa que eu sempre oriento: se é pedido de absolvição em memoriais, em razões de apelação, não sendo caso de processo do júri, o fundamento tem que ser necessariamente no artigo 386 do Código de Processo Penal. O que eu quero dizer com isso? É muito comum você observar, por exemplo, pedidos de absolvição em peças da defesa de advogados e de defensores públicos, dizendo que querem absolvição por questão de justiça. E normalmente colocando em caixa alta, justiça em caixa alta, com um ponto de exclamação. Às vezes vão apertando exclamação e acabam errando e apertando interrogação junto, e aí não dá para entender porcaria nenhuma, fica aquela complicação toda. Bom, isso é equivocado. Você pode até falar que é uma questão de justiça aquela absolvição, mas o fundamento de uma absolvição não é legalmente a justiça. O fundamento é o artigo 386 do Código de Processo Penal. É incorreto, portanto, numa peça de memoriais, de alegações finais orais, de apelação, pedir a absolvição baseado apenas na justiça, sem falar o fundamento legal. O juiz, diferentemente dos jurados, ele tem que motivar a sua decisão na lei. Os jurados não. O jurado, durante o plenário do júri, o jurado pode absolver porque o réu é gente boa, porque tem pena do réu, porque não quer que o réu vá para o sistema prisional. Eu, por exemplo, já fiz júri em que a grande alegação não era a inocência do acusado, era a admissão de que ele praticou o crime, mas que aquele crime não deveria levá-lo ao sistema prisional, onde seria praticado contra ele um crime muito mais grave. Provavelmente seria praticado contra ele um crime muito mais grave. Isso é admissível no júri. No júri você pode pedir a absolvição por questões filosóficas, morais, éticas, por qualquer fundamento, até mesmo não previsto em lei. Por isso que lá no júri se fala em plenitude de defesa e não apenas a ampla defesa. Quando se trata do processo fora do júri, quando se trata de um processo por roubo, por furto, por crime tributário, por lavagem de capitais, por organização criminosa, por qualquer outro tipo de crime que não é julgado por jurados, pelo povo, o fundamento da absolvição é o artigo 386 do Código de Processo Penal. É equivocado, por exemplo, num processo de roubo, num processo de lavagem, num processo de corrupção, pedir a absolvição com base no artigo 415 do Código de Processo Penal. Se vocês olharem aí, o artigo 415 do Código de Processo Penal não trata da absolvição em qualquer lugar. Ele trata da absolvição sumária, que é aquela absolvição que ocorre antes de ir ao júri. Em outras palavras, tem lá a instrução daquele processo pelo rito do tribunal do júri. Aí o Ministério Público apresenta memoriais logo depois da audiência, a defesa apresenta memoriais e então vai para o juiz. O juiz pode pronunciar, pode impronunciar, pode desclassificar ou pode absolver sumariamente. E a absolvição sumária, nesse caso, é essa do artigo 415 do Código de Processo Penal. Portanto, na peça de memoriais, nas razões de apelação de um processo de roubo, furto, ou lesão corporal, ou ameaça, ou injúria, ou qualquer outro crime que não seja um crime doloso contra a vida, você não pode utilizar como fundamento legal o artigo 415 do Código de Processo Penal. Deve utilizar como fundamento legal o artigo 386 do Código de Processo Penal, que tem 7 incisos. E, às vezes, dependendo do caso em que você atua,
pode ser que a absolvição tenha fundamento por mais de um inciso. É possível, às vezes, recentemente, por exemplo, eu atuei em um processo em que tinha fundamento para absolvição em 6 incisos, exatamente 6 incisos, são 7 no total. Só não cabia absolvição por um dos incisos, por todos os outros era cabível a absolvição. Vejam, o artigo 386 do Código de Processo Penal, que deve ser o fundamento legal, vocês devem colocar esse fundamento na parte de fundamentação dos memoriais, das alegações finais orais, ou das razões de apelação, ele não apenas deve ser colocado na fundamentação, como também nos pedidos. Quando você fizer toda a fundamentação, aí vai lá para aquela parte de pedidos, aí você vai colocar preliminarmente, requer-se a declaração de nulidade, etc, etc. Aí fala das nulidades, fala da extinção da punibilidade e no mérito, requer-se a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso tal do Código de Processo Penal, ou incisos 1º e 3º, 1º e 7º, enfim, você vai fundamentar lá no artigo 386 do Código de Processo Penal, portanto, que diz o seguinte: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 1º, está provada a inexistência do fato. Tem uma prova, portanto, de que o fato não existiu. O inciso 2º é parecido. Ele diz que não há caso de absolvição se não haver prova da existência do fato. É muito parecido com o inciso 1º. Só que o inciso 1º fala que está provada a inexistência do fato. O inciso 2º fala que não há prova da existência do fato. Vejam que há uma nítida separação aqui. Enquanto no inciso 1º tem prova de que o fato não existiu, no inciso 2º não tem prova de que o fato existiu. No inciso 3º é causa de absolvição, não constitui o fato infração penal. Como eu expliquei isso muito detalhadamente no meu curso por assinatura, aqui estamos falando do fato atípico, porque se for excludente de ilicitude, temos um inciso para isso. Se for excludente de culpabilidade, temos um inciso para isso também. Se for falta de prova de autoria, falta de prova de materialidade, temos vários incisos para isso. Portanto, o inciso 3º, a doutrina entende e a jurisprudência também, que é aplicado no caso de fato atípico, não constituiu fato infração penal. O inciso 4º fala: estar provado que o réu não concorreu para infração penal. Está provado, portanto, que ele não é autor nem partícipe. Nesse caso, o inciso 4º é muito semelhante com o inciso 1º. O inciso 1º fala: está provado que o fato não existiu. E o inciso 4º diz: está provado que não concorreu para a infração penal. Então, o inciso 1º é a prova de que não tem materialidade, é a prova de que não foi praticado aquele crime, e o inciso 4º é a prova da falta de autoria. Está provado que não foi o autor do crime. E por outro lado, o inciso 5º fala: não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. O inciso 5º é muito semelhante ao inciso 2º. Vejam, o inciso 2º do artigo 386 do Código de Processo Penal fala que é causa de absolvição se não houver prova da existência do fato. Portanto, não há prova, não é que está provado que o fato não existiu, não há prova do fato, da existência do fato. E o inciso 5º é não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, ou seja, o inciso 5º é muito semelhante ao inciso 2º, só que o inciso 2º fala da materialidade, o inciso 5º fala da autoria ou da participação. Temos o inciso 6º que diz que é causa de absolvição se existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. É outra coisa também que eu gravei recentemente para o curso por assinatura, www.cursopenal.com.br. Ali eu falei sobre essa questão de estar provado ou houver dúvida sobre a existência dessa excludente. Basicamente significa o seguinte: como temos lá em cima que é causa de absolvição no inciso 3º se não constituir infração penal, ou seja, fato atípico, aqui no inciso 6º estamos falando de
primeiro lugar, excludentes da ilicitude, portanto, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de dever legal. Alguns vão colocar aqui uma causa supralegal também não prevista na lei, mas admitida, que é a hipótese de consentimento do ofendido, naqueles casos em que é admissível o consentimento do ofendido. Além disso, entra aqui, nesse inciso 6º, as excludentes de culpabilidade. E aí, quanto às excludentes de culpabilidade, eu vou gravar um vídeo futuramente falando mais detalhadamente, mas você tem aí o erro de proibição, tem a inimputabilidade por doença mental, a inimputabilidade por idade, que aí no caso seria julgado no âmbito do juizado da infância e da juventude. Temos aqui também a inexigibilidade de conduta diversa, lá no caso da coação moral e da ordem do superior hierárquico. Portanto, temos nesse inciso 6º tudo isso. Legítima defesa, estado de necessidade, erro de proibição, inimputabilidade por doença mental. Tudo está aqui. Inimputabilidade por embriaguez quando é forçado a beber, enfim, e a embriaguez é completa. Tudo isso entra aqui nesse inciso 6º. E para encerrar, temos o inciso 7º. O inciso 7º é aquele genérico, aquele que quase sempre você também vai fundamentar nele. No caso que eu falei anteriormente, a absolvição era fundamentada em vários incisos anteriores e também nesse inciso 7º, que diz o seguinte: não existir prova suficiente para a condenação. Portanto, se não tem prova suficiente para a condenação, lembramos que vigora o princípio da presunção de inocência, logo deve ser absolvido, pelo menos com base nesse inciso 7º aqui. Podendo também, dependendo do caso, se faltar prova da autoria, aí vai entrar lá no inciso 5º. Se faltar prova da materialidade, vai entrar no inciso 2º, mas sempre, essa é a dica prática aqui, sempre fundamente o pedido de absolvição, quando não é processo relativo a crime doloso contra a vida, sempre fundamente no artigo 386 do Código de Processo Penal. Coloque em negrito, destaque e coloque em 2 lugares pelo menos. Você vai fazer a peça de memoriais, vai fazer razões de apelação? Beleza. Você vai colocar pelo menos na fundamentação, uma vez pelo menos tem que mencionar na fundamentação e também nos pedidos. Vai colocar lá, no mérito requer-se a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso tal, do Código de Processo Penal. Ah, mas tem que falar o inciso? E se eu ficar na dúvida? Coloque os incisos que você tem dúvida. Mas a doutrina faz uma nítida separação. O que você não pode é pedir absolvição com base em justiça, sem mencionar o artigo 386. Aí demonstra até uma falta de técnica, porque é básico isso. O juiz não pode absolver porque o réu é bonitinho, porque o réu é gente boa, porque o réu deu boa tarde. O juiz tem que absolver com base no artigo 386. E não é no artigo 386. Tem que jogar ali em algum inciso, tem que saber qual é o inciso que, naquele caso, é o inciso que fundamenta a absolvição. Então, sempre fundamente em um dos incisos do artigo 386 do Código de Processo Penal nos seus pedidos de absolvição. E, se necessário, pode colocar 2 incisos, 3 incisos, como eu fiz, até 6 incisos. Quase que eu botei o 7º inciso, faltou pouco, mas, enfim, é admissível e essa é a forma correta e técnica de se pedir a absolvição nos memoriais e também nas razões de apelação. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal do YouTube e ativem as notificações, que aí vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo no YouTube o link para grupos do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico de penal, processo penal, prática, enfim, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.